A paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem, que você tenha dormido bem, que você esteja disposto para mais um dia, para mais um presente que o Senhor nos dá, que é o dia de hoje, que é o presente, né? Não sei se você percebeu, o Senhor tem mudado um pouco, mudou um pouco o título, como eu envio o vídeo, mudou também algumas ministrações, os dias, as horas e até mesmo o fato de eu chegar aqui e falar a data, que o Senhor sabe de todas as coisas, né? Essa semana mesmo, na sexta-feira, talvez eu não consiga fazer a live, porque na quinta eu vou me submeter a uma cirurgia na boca para um procedimento. Então, talvez eu não consiga. Então, é assim que ele faz. Então, se eu coloco aqui alimento diário, o alimento não pode faltar. É claro que quando a gente se coloca no propósito de jejum, nós vamos ficar sem o alimento físico, não o alimento espiritual, tá? Mas se caso eu não consiga, eu não sei se eu vou poder falar ou não, mas você se alimente da palavra do Senhor, porque como bem diz a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, não é? E hoje nós vamos dar uma passadinha lá no livro de Daniel, no capítulo 3. Eu vou ler só um versículo, porque esse capítulo ele é bem grande, né, os dizeres, mas eu vou ler apenas um capítulo, um versículo nesse capítulo 3, tá bom? E ele diz assim, Daniel capítulo 3, versículo 3. Ele diz assim: Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor, da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Aleluia. Nessa passagem aqui relata quando Nabucodonosor levantou uma estátua enorme, que de longe e ao longe se visualizava. E todos tinham que se prostrar diante daquela estátua e adorar aquela estátua. E todos, do maior ao menor, tinha que fazer isso. Vocês perceberam que eu li aqui conselheiro, prefeito, governadores, não interessava se era grande, se era pequeno, se era rico, se era pobre, mas tinha que se prostrar diante daquela estátua. E quem não fizesse isso, morreria. Aleluia, Pai. Mas existe um único Deus a quem a gente deve se prostrar, a quem na palavra diz que a gente deve se prostrar, nenhum outro Deus. E conhecendo o Deus que eles serviam, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se prostraram. Enquanto todos estavam ali se prostrando quando os músicos cantavam, né? Porque ainda tinha uma ordenança, quando eles ouvissem a voz, o som do pífaro, que não sei o que, e mais um monte de sons lá, de gaitas, de foles, tinham que se prostrar. Mas eles não se prostraram. Eles não se prostraram. E aí, o natural é se prostrar. Mas quem conhece a palavra, quem conhece o Deus e serve ao Deus vivo, não se prostra a qualquer coisa. Não se prostra à imagem, não se vende por qualquer coisa. As pessoas costumam dizer que todo homem tem um preço. Mas quem serve ao Senhor não tem preço. Pode passar por qualquer coisa, por tudo que tiver que passar, toda a tribulação, todo o sofrimento, mas ele não se vende, ele não se prostra.
somente a Deus, somente ao nosso Deus vivo. E a gente se prostra, a gente se derrama e a gente sorri. E aí, eles foram lá e entregaram ao rei. Mandaram eles se prostrarem, eles não se prostraram. Então eles foram até o rei e o rei mandou chamá-los. Vocês conhecem a história. E ali ele afrontou pessoalmente. Não, sou rei, sou autoridade, então quero ver eles falarem na minha frente. E eles falaram, não nos prostraremos. E não temos que ficar discutindo com vocês, porque a palavra que eles falam é isso, eu não tenho que ficar me justificando com o senhor rei. E aí ele pegou e mandou, então eu quero ver se esse rei vai livrar vocês. E eles falaram, livrando ou não, nós o serviremos. Porque não é o que Deus pode fazer, mas é pelo que nós adoramos o Senhor, não pelo que Ele pode fazer. A maioria das pessoas buscam somente as bênçãos, mas não querem o abençoador, não querem respeitar, não querem servir. Na hora de buscar as bênçãos, ai Senhor, mas na hora de servir, ai, a gente paga um alto preço. É muito preço que a gente tem que pagar. Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. E Ele sabe muito bem até onde você e onde eu podemos suportar. O que nós podemos suportar. Deus não vai nos livrar muitas vezes. Ele vai entrar com a gente na fornalha e vai nos livrar da fornalha. A gente sempre pede ao Senhor, Senhor, repreende isso, me livra disso, Senhor, cuida de mim para que nenhum mal chegue até mim. Mas tem determinadas lutas que vai chegar, tem determinado mal que vai chegar sim. Não tem como não chegar. Não tem como a gente crescer, amadurecer no Senhor, se nós não passarmos por lutas, se nós não entrarmos na fornalha, se nós não formos jogados no deserto. Mas a diferença é como nós vamos ver isso, é como nós vamos nos comportar, é o nosso comportamento. Eu posso escolher reclamar, chorar, dar uma de menininho, de criancinha rebelde e passar 40 anos no deserto, ou 80, ou a minha vida toda e morrer e não aprender. É uma escolha minha. Isso é o natural. É o natural reclamar das minhas dificuldades, é reclamar que eu não tenho dinheiro sobrando. Eu posso não ter dinheiro sobrando, mas não me falta nada. E se faltar, glória a Deus. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos um ótimo exemplo através da vida de Jó. Não tem ninguém que vive hoje que passa o que Jó passou. Quem? Sei que tem lutas muito grandes, muito. Tem pessoas que vêm perdendo entes queridos. Jó perdeu tudo num único dia. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde. Sem condições de trabalhar, de sobreviver. Mas na história dele não se diz que ele passou fome. Porque Deus não deixa o justo nem a sua descendência vir mendigar o pão. Está na palavra do Senhor lá em Salmos 37. Então, o pão de cada dia, como ele proveu lá no deserto, cada dia um maná. E quando o povo reclamou, mandou codornizes. Tamanha que o povo comia de sair pelo nariz. Queria carne? Toma carne. E toda vez que eu leio sobre isso, que eu penso nisso, eu lembro do meu padrasto. Eu chamo ele de pai porque padrasto, né? Porque ele não é só um padrasto para mim, ele é um pai também. E eu o conheci desde pequena, então a gente tem um carinho muito grande um pelo outro. E o sobrinho dele
que morava com ele, sempre que ele chegava com as compras, o sobrinho ia lá e já perguntava o que ele tinha trazido, e quando ele ia tirar as compras para fora, ele já queria comer, né? Assim, né? Não esperava. Até que um dia Jorge pegou, se aborreceu. Ele chegou com uma peça daquela de goiabada cascão. E aí Liés pegou, ai, me dá um pedaço, eu quero, eu quero. Ah, você quer? Senta aí. Olha, tu vai comer tudo. Não era um pedacinho, era uma peça. Antigamente, quando as pessoas compravam as coisas, era peça. Era peça de queijo, era peça de mortadela, de presunto, peça. As coisas eram... As casas eram abastecidas com muita abastança. Não sei se você, né, pegou essa época, quem é da minha época, aos 50, acho que até 45 anos pegou. As pessoas compravam as coisas e era muito, né? Então ele pegou, senta e come. Aí quando chegou em determinado momento, ele não estava mais aguentando. Não tem como aguentar. E ele não quer mais não, você vai comer tudo para você aprender. Porque eu trago para dentro de casa é para gente comer. É para dividir para todo mundo. Então você não tem paciência, você quer comer tudo na mesma hora. Você vai comer tudo. Tudo! Olha, nunca mais a lição serviu. A lição... E eu sempre lembro dessa história. E assim a gente pode aprender com os testemunhos dos outros ou com o nosso próprio testemunho, vai depender da nossa visão. Tem gente que prefere quebrar a cara, né, porque acha que as coisas só acontecem com o vizinho, né, com ele não acontece nunca, a doença não chega até ele, a escassez não chega até ele, o problema não chega até ele é o cara. Ou a cara, né, a gente não sabe. Mas enfim. Mas Deus, ele corrige aquele que ele ama. Deus, ele dá luta até onde a gente pode suportar, ele sabe. E cada etapa da nossa vida é uma preparação para aquilo que vem lá na frente. Não é qualquer pessoa que pode enfrentar uma doença se ela não for preparada antes. Não é uma pessoa que pode enfrentar um câncer terminal sem nenhuma estrutura. É claro que no início ela vai se abater, não tem como. Mas a diferença é nós sabermos que Jesus está no barco. Jesus está no barco. Como eu falei aqui ontem, Deus, quando falou a Abrão, ele falou, o meu povo vai ser afligido durante 400 anos. Deus sabe tudo que a gente vai passar. Ele sabe exatamente por aquilo que nós vamos passar. Ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece a nossa força, ele conhece o nosso caráter. Mas a escolha é nossa de como nós vamos passar por tudo aquilo e como nós vamos nos comportar. Eu posso escolher sair da fornalha, me prostrar facilmente diante das coisas que estão diante de mim. Ou eu posso simplesmente falar, isso daqui não vai me abater. Isso não vai me abater. Eu prefiro ser forjada pelo fogo, eu prefiro morrer no fogo. Isso é ser forjado no fogo. Para um ouro virar uma joia, ele é forjado no fogo. Um diamante, eu não sei como é que ele é lapidado, mas talvez ele precisa ser muito bem aquecido, as ferramentas, pelo menos, que irão lapidá-los. E qual é a tua escolha? É se deixar ser forjado pelo fogo? Ou ficar no ar-condicionado, no fresquinho? A escolha é nossa. E aí nós conhecemos a história. O rei ficou tão irado com eles três que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Se ela já tinha um determinado grau de aquecimento, ele mandou aquecer 7 vezes mais. Tanto é que as pessoas que jogaram Sadraque e eram os maiores, né? A palavra fala que eram soldados fortes, um dos mais fortes. E todos eles não suportaram o calor e já morreram. Só por jogar eles ali.
Eu não falo que era o quarto homem da fornalha, mas o primeiro, que já estava lá aguardando eles lá dentro. E eu tenho certeza que quando eles chegaram assim na porta, que olharam, mesmo amarrados, gente, eles estavam amarrados, eles não tinham escolha, eles não tinham para onde fugir. E eles nem queriam, não precisava nem ter amarrado, porque eles mesmos escolheram. E eu penso assim, eles olhando assim, a maioria das pessoas fala o quarto homem. Não, é o primeiro, ele já estava lá aguardando. Pode vir, tô aqui. Jesus, coisa linda. E aí aquele rei viu 4 homens dentro da fornalha. Ué, mas eu não joguei 3? Não foram 3? E ali ele já reconheceu o Filho do Deus Altíssimo, o nosso Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E ali eles saíram, sem nem que o fio de cabelo deles estivesse chamuscado, nem cheiro eles tinham. E assim acontece com a gente. Acontece em quem coloca a confiança no Senhor. A gente pode passar pelo que for. Pelo que for. A gente pode... As pessoas não conhecem as nossas lutas, não sabem a luta de cada um. A maioria das pessoas só querem que a gente viva conforme a vontade delas, que a gente faça conforme elas querem, conforme o que elas acham que é certo. Mas viver para Cristo, viver uma vida voltada para o Senhor, é ir na contramão de tudo aquilo que o homem acha que é certo, que o homem fala que é certo, porque quem sabe o que é certo e é correto é o Senhor. Nós achamos, nós queremos, a gente acha que aquilo pra gente, que é bom pra gente, vai ser bom pra aquela pessoa. A gente não sabe a luta dela, a gente não sabe qual é o chamado dela, o que ela tem pra vida dela. Nós somos milhões de pessoas, né? Milhões. E cada um tem uma trajetória, cada um tem uma história. E nós estamos aqui não para julgar, não para entendermos determinadas coisas, mas obedecer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Questionar ou adorar? Eu prefiro adorar. Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por mais esse dia. Por essa terça-feira, meu Pai, que o Senhor nos dá de presente. Obrigada, meu Pai, pelo renovo, pelo seu amor. Obrigada, meu Pai, por nos lapidar, por nos permitir, meu Pai, servirmos ao Senhor, porque é uma honra, meu Pai. É uma honra deixar, meu Pai, o Senhor forjar o nosso caráter. Porque aquilo tá adormecido lá dentro. Tá aqui, a gente escolhe deixar aflorar ou não. A gente escolhe ser Maria com as outras ou não. A gente escolhe pagar o preço ou não. O alto preço o Senhor já pagou, meu Jesus. Não se compra um pedacinho no céu com coisas materiais, com dinheiro, mas com as atitudes, com as nossas escolhas. A escolha pela vida, porque Tu és vida, meu Pai. Meu Jesus, Tu és vida. E o Senhor tão carinhosamente deixou o Espírito Santo aqui com a gente, para chorar nos braços dele, para falar com ele, para pedir ajuda, para pedir socorro, para sorrir, para conversar, porque ele é o nosso melhor amigo. Ele sempre vai falar aquilo que a gente precisa ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. E quando ele falar aquilo que nós queremos ouvir, louvado seja o Senhor. É sinal de que
o nosso querer já está de acordo com o Senhor. Pai, eu só posso pedir, continua a nos lapidar, continua a tratar conosco, meu Pai, porque o Senhor sabe a medida certa para as nossas vidas. Porque o Senhor é o único, meu Pai, que garante que nós venhamos a entrar na fornalha ou até mesmo na cova dos leões ou enfrentarmos os nossos Golias, meu Pai. Mas o Senhor está à frente da batalha. Um dia Geazi acordou e olhou e viu um exército, meu Pai, que foi lá para matar Eliseu. Mas Eliseu viu, meu Pai, na frente daquele exército, o seu exército de anjos, de guerreiros. E pediu ao Senhor para poder abrir os olhos do Geazi. Quando ele viu, ele descansou. Ufa! E a gente pode até não ver, meu Pai, o seu exército. Mas nós podemos sentir e muitas vezes viver o livramento, meu Pai, que o Senhor nos dá, que o Senhor dá à nossa família. Porque Tu és Deus zeloso, Tu és Deus amoroso. Então, Pai, visita cada um nesse dia e que eles saibam que por mais que a luta esteja acirrada, por mais que a fornalha esteja aquecida, o Senhor está com eles, o Senhor está ali. Porque o Senhor não é Deus que abandona, o Senhor não é Deus que desampara. O Senhor pode até se calar, mas o Senhor está atento a tudo. Atento a tudo. A sua mão não está encolhida. Os seus ouvidos não estão agravados para não nos ouvir. Muito obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo. Abençoa Jerusalém. Que haja paz, meu Pai, em Jerusalém. Que haja paz, meu Pai, nos nossos corações. Em nome de Jesus, meu Pai. Prepara-nos, Senhor, porque a Tua palavra está se cumprindo. Não é hora mais de nos deixarmos sermos criança e ficarmos choramingando, meu Pai. Mas é mais do que hora de arregaçarmos as nossas mangas e decidirmos, meu Pai, se nós entraremos, se nós nos alistaremos ou se a gente vai preferir ficar em casa, deixando, meu Pai, a coisa acontecer. A Tua palavra está se cumprindo. Está mais do que na hora, meu Pai, de escolhermos o lado que a gente vai ficar. O lado do ganhador ou o lado do perdedor. É uma escolha. É uma escolha. Ah, Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso demais. Porque eu nunca vi até hoje o Senhor perder uma batalha. Mas nós escolhemos o lado que a gente vai ficar. O lado da porta larga ou o lado da porta estreita. Não é? A porta pode ser até estreita, mas ela não está fechada. Obrigada, meu Pai, por mais essa oportunidade. Visita o Teu povo, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, meu Pai, o nosso dia. Fica conosco, meu Pai. Senhor da glória, visita, meu Pai, lá no profundo da alma, meu Pai. Tantas pessoas, meu Pai, estão tão perdidas nas Tuas dores. Senhor da glória, em nome de Jesus, que toda desistência, que toda dor, meu Pai, que toda decepção seja repreendida agora em nome de Jesus. Que essa pessoa possa sentir o Teu calor, meu Pai. Possa sentir o refrigério, meu Pai, do Teu amor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. É que eu lhe agradeço, Pai, e lhe peço. Amém, Senhor. Fique com essa palavra, medite nessa palavra. E lembre-se, você tem escolha. Você tem escolha. Se alistar
no exército do Deus vivo ou ficar no exército do mundo. Você escolhe ganhar ou perder, porque quem perder a tua vida por amor de mim, assim diz a palavra, ganhará. Mas quem a ganhar, já vai perder. Quem quer ganhar, já vai perder, já perdeu. Isso está na palavra, tá bom? Grande beijo e até amanhã, se assim o Senhor permitir, se assim for da vontade dele, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus.